Estamos de volta com o CNN Prime Time, agradecendo muito a sua presença na nossa tela, a tela da CNN Brasil nesta quinta-feira. A Polícia Federal realizou hoje mais uma fase da Operação Compliance Zero, que investiga crimes relacionados ao Banco Master. E um dos alvos foi o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, que receberia pagamentos mensais milionários de Daniel Vorcaro, dono do Master. Policiais federais estiveram em casas e escritórios do senador em Brasília e no Piauí. Em trocas de mensagens descobertas pela PF, Ciro Nogueira já foi citado por Vorcaro como sendo um grande amigo. Agora, na fase de hoje da investigação, Ciro é apontado pela Polícia Federal como recebedor de vantagens indevidas e como agente público que teria usado o mandato parlamentar para favorecer Daniel Vorcaro. Num dos trechos da decisão do ministro André Mendonça, que toca a investigação lá no Supremo Tribunal Federal, são destacados os valores que seriam enviados mensalmente a Ciro Nogueira. Repasses mensais de R$300 mil ou mais, considerando relatos de que o montante teria evoluído para R$500 mil. Além disso, o ministro André Mendonça determinou a prisão preventiva do primo do banqueiro de Daniel Vorcaro e que o irmão de Ciro Nogueira, Raimundo Neto, use tornozeleira eletrônica. O repórter Danilo Moliterno passou o dia inteiro apurando essa operação em Brasília e fala com a gente ao vivo. Danilo, boa noite. Boa noite, Márcio, e a todos que acompanham o Prime Time. Desde o início desse caso Master, a gente fala sobre esse sentimento dos investigadores, sobre essa percepção de que, em algum momento, as conexões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com a política iriam aparecer. E a gente vê agora mais uma dessas conexões sendo investigada. A gente tem uma suspeita dessa conexão entre Daniel Vorcaro e Ciro Nogueira. Como você mencionou, a gente esteve aqui nossa reportagem ao longo de todo o dia em frente a um dos endereços de Ciro Nogueira e até agora, nesse momento, ele pessoalmente não se posicionou sobre este caso. A gente viu um posicionamento de sua defesa, mas Ciro Nogueira pessoalmente não falou. Há pouco, inclusive, Márcio, ele saiu aqui na janela, deu uma olhada para a imprensa que está aqui ao longo de todo o dia, mas, repito, ainda não se posicionou. Mas para a gente contextualizar essa história, até porque temos um nome que ganha bastante prevalência nesse momento, que é exatamente de Felipe Vorcaro, que seria essa intermediação, esse elo entre Daniel Vorcaro e Ciro Nogueira fazendo estes pagamentos. Pagamentos que, como você mencionou, ficam aí na casa de R$300 mil, entre R$300 mil e R$500 mil. Você mencionou também os trechos das conversas que foram reveladas pela Polícia Federal. Vamos trazer uma arte aqui que nossa produção preparou com um desses trechos, aí eu vou lendo para a gente acompanhar um desses diálogos entre Felipe Vorcaro e Daniel Vorcaro, em que supostamente haveria uma menção a Ciro Nogueira. Felipe Vorcaro diz o seguinte: Oi Daniel, tudo bem? O pessoal me passou aqui sobre o aumento dos pagamentos, parceiro, obrigado, mas fluxo está indo praticamente todo para o BTG e ainda estou precisando aportar valores altos todo mês. Amanhã, o dia todo em São Paulo, tem algum horário que poderíamos falar? E Daniel Vorcaro responde: estou na Venezuela, resolve isso para mim, eu ponho o dinheiro depois para repor. E completa: cara, eu no meio dessa guerra atrasou 2 meses Ciro? Ele pergunta, supostamente Ciro seria Ciro Nogueira. E aí Felipe Vorcaro completa: vou ver se dou um jeito aqui, vai continuar os 500k ou pode ser os 300k? Ele questiona Daniel Vorcaro. E aí, Márcio, é muito importante a gente contextualizar que essa é uma das vantagens indevidas. Daniel Vorcaro também teria ali acenado a Ciro Nogueira, por exemplo, com hospedagens, viagens internacionais, restaurantes. E qual que seria a contrapartida? Uma ação legislativa parlamentar ilícita de Ciro Nogueira. E o principal exemplo seria aquela tal emenda Vorcaro ou emenda Master, que foi uma emenda apresentada por Ciro Nogueira, em que ele propôs aumentar a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, de R$250 mil para R$1 milhão por CNPJ ou CPF, relembrando que a garantia do FGC era uma das bases do modelo de negócio fraudulento do Banco Master. Então seria uma mudança na legislação que favoreceria o Banco Master, essa mudança proposta por Ciro Nogueira. E aí a gente ganha mais elementos sobre essa relação quando essa decisão que traz os relatos da PF e autoriza essa operação por parte de André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, indica que essa emenda ela foi ali confeccionada pela assessoria do Master, então encaminhada a Daniel Vorcaro, que imprimiu e encaminhou no envelope para o endereço de Ciro Nogueira.
São relatos e são aí alguns elementos importantes dessa possível conexão. É claro que é importante a gente falar sobre o lado da defesa. Uma nota da defesa indicou que repudia qualquer ilação sobre ilícitos realizados por Ciro Nogueira, supostos ilícitos, inclusive em sua ação parlamentar. E o advogado de Ciro Nogueira, conhecido como Cacai, também falou aqui em frente à residência do senador sobre esse caso em sua defesa. Vamos ouvir um trechinho para finalizar? Há uma estranheza porque, claro que foi uma surpresa, ter uma medida de busca e apreensão com base, até onde podemos ver, claro, nós não temos o conhecimento completo da investigação. Agora que nós vamos fazer o pedido, a próxima medida é pedir acesso a tudo que tem lá. Então agora é tentar ter acesso a tudo e fica esse registro de uma certa perplexidade de já ter uma medida invasiva como a medida cautelar com base tão somente, até onde podemos ver, evidentemente, naquilo que constava no celular de terceiro.